Olá, irmãos, a paz e boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui diante do Senhor em mais uma reflexão da palavra de Deus. E claro, com certeza Deus vai falar profundamente ao seu coração. Eu tenho absoluta certeza disso. E como Deus tem falado de maneira extraordinária em nossas vidas, através dessas reflexões, Deus vai falar e continuar falando por meio de nós, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Quero compartilhar nessa noite sobre um tema bem especial, não que os outros não sejam, mas a cada tema tem uns que fala mais forte, dependendo da necessidade, da urgência de cada um, da vida, de cada um, da vivência, de cada um. Mas gosto muito desse texto, por se tratar de algo especial no que diz respeito ao reino de Deus. Eu quero falar sobre a obediência a Deus. O que isso produz em nossas vidas? A obediência a Deus, como isso reflete em nós? Ou o que isso reflete em nós? Obedecer a Deus. E é baseado nessa premissa que nós queremos compartilhar nessa manhã com os irmãos acerca desta realidade. Que Deus fará e falará conosco por meio desta realidade. O que temos de Deus obedecendo a sua palavra? Permita que está escrevendo aqui, viu? Deus tem coisas extraordinárias para fazer em nós, por meio de nós, e com certeza irá fazer. Leamos então o texto que diz a palavra de João, capítulo de número 11, verso de número 39, Kelly veio me dizer aqui nessa noite. Eu acho que eu falei outro horário, a não ser noite, mas é nessa noite. Obrigado aí, Ana Kelly, porque eu estou aqui mexendo em um monte de coisa e acabou que aconteceu isso. Né? Capítulo 11 de João, uma história muito interessante, nos fala exatamente sobre a vida de Lázaro, ou mais precisamente a morte de Lázaro. O que isso aconteceu? O que fez com que isso acontecesse? Por que aconteceu? E o que isso traz de reflexão para nós? Vamos lá. Perdoe que está digitando, teve algumas mudanças aqui na transmissão e eu tive que mudar algumas coisas aqui. Mas vamos lá. João capítulo 11, verso 38 e 39 diz: Então, novamente, Jesus se indigna em seu espírito e, comovido, dirige-se ao sepulcro. Era uma gruta na rocha com uma pedra fechando a entrada. Determinou Jesus: tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta, irmã do falecido: Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. E é aqui que eu quero compartilhar com os irmãos. Jesus chegando ao sepulcro, onde Lázaro estava, havia uma grande pedra, conforme nós lemos no versículo de número 38. Era uma gruta na rocha com uma pedra fechando a entrada. Essa pedra, claro, era do tamanho da abertura, ou maior que a abertura, para que tapasse, a fim de que o cheiro, né, o odor não saísse por aquele lugar. Então, não era qualquer pedra, pedrinha pequena, era uma pedra grande que estava tapando, assim como houve no tempo de Jesus, quando ele morreu, que precisou algumas pessoas para remover a pedra, né? Porque pensaram, as mulheres, quem removerá a pedra? Tinha que ser homem e alguns homens, porque poucos não davam para remover a pedra. Então, era uma pedra muito grande. Mas, estando Jesus ali diante daquela situação, existiam alguns fatores que nós precisamos pensar nisso. O primeiro fator é que existia uma pedra grande, mas que aqueles que a colocaram tinham também condições de tirá-la, porque tiveram condições de colocá-la, então eles tinham condições de tirá-la. Havia também naquele lugar um homem morto. Ninguém tinha condição de ressuscitá-lo. Tirá-lo
até que tinha porque o colocaram, mas não vivo. Ou ele sair vivo de lá, tendo ouvido o grito de alguém. Pois então Jesus Cristo chega para as pessoas que ali estavam e disse: tirai a pedra. Bom, ele, como tendo poder para ressuscitar os mortos, quem sabe também, quem sabe não, com certeza, ele também tinha poder para remover aquela pedra, sem sequer tocar nela. Eu acredito piamente nisso. Esse é o poder de Deus. No entanto, Jesus nunca faz aquilo que nós temos condições de fazer. Por quê? Ele quer que nós façamos aquilo que está dentro das nossas possibilidades de fazer. Jesus faz aquilo que nós não podemos fazer. Aquilo que nós podemos, ele então deixa que nós façamos. O ápice então está nessa história, nesse momento em que nós vamos refletir, nessa reflexão, no mover a pedra e não na ressurreição. Não quero compartilhar sobre o milagre de Jesus, o milagre da ressurreição que aconteceu na vida de Lázaro. Por muito já falou-se sobre isso, inclusive eu já falei, e posso até falar em outra ocasião. Mas hoje eu quero falar sobre a obediência. Quando Jesus Cristo disse, tirai a pedra, Marta gritou logo, Senhor, já cheira mal. Ele disse, Marta, não te hei dito, se creres verás a glória de Deus? Faça o que eu estou mandando. Obedeça. Tire a pedra. Quando Jesus disse tire a pedra, os homens que ali estavam removeram aquela pedra e tirou. Eles fizeram a parte dele. Obedeceram a Jesus. Tendo obedecido Jesus, o milagre então aconteceu. Ele disse, Lázaro, vem para fora. Lázaro levantou-se e foi andando, todo enfaixado. Houve um milagre porque houve uma obediência. Se aqueles homens não tirassem a pedra, digo, talvez Jesus Cristo não tivesse operado aquele milagre. No entanto, precisou uma obediência. A obediência precedeu o milagre. E todas as vezes que nós obedecermos à palavra de Deus, todas as vezes que obedecermos às Escrituras Sagradas, haverá sempre um milagre nos esperando. Por quê? Porque a obediência do Senhor traz benefícios para nós. Um gesto muito fácil, um gesto muito simples, tirar a pedra. Foi um passo fundamental. Foi um passo fundamental, um gesto de obediência, tirar a pedra. O mais difícil era chamar o defunto e ele sair de lá andando. Isso Jesus fez. No entanto, precisou a obediência, um ato de fé. Quando Marta disse, Senhor, já cheira mal, ela estava desacreditando. E desacreditado que aconteceria mais alguma coisa. Porque quando Jesus Cristo disse anteriormente para ela que Lázaro ressuscitaria, ela disse, eu sei que ele ressuscitará no dia da ressurreição, mas se o Senhor estivesse aqui, ele não teria nem morrido, porque o Senhor o teria curado. Jesus estava dizendo para Marta, ensinando uma lição muito importante. Todas as vezes que nós obedecermos a sua voz, obedecermos a sua palavra, milagres acontecerão em nossas vidas. Bênçãos e benefícios nos alcançarão. Isso de Deus. Pelo fato de nós obedecermos, porque obedecer a Deus requer fé. Requer sim um ato de fé, uma ação de fé. Uma ação de fé que gerou resultados extraordinários. Um passo de fé, um ato de fé. Porque ao tirar a pedra, eles estavam acreditando em Jesus. Senão, por que eles tirariam a pedra? Para Jesus ver um homem que já estava morto há 4 dias? Não tinha nexo. Desnecessário seria a ação se Jesus Cristo não fizesse nada. Mas eles obedeceram à voz de Deus. Eles obedeceram ao chamado de Deus. E tendo obedecido ao chamado de Deus, eles foram contemplados com o milagre. E é sobre isso que eu quero refletir com vocês. A obediência a Deus. A obediência que nos faz alcançar milagres. A obediência que nos faz alcançar bênçãos e benefícios do Senhor. A obediência que nos faz a dar um passo de fé e alcançar milagres extraordinários. Nos conta a Bíblia lá em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 4, 5, mais precisamente. Jesus Cristo vem e encontra-se com Pedro,
Tiago e João. Eles estavam vindo de uma pescaria e chegando ali, encontrou os discípulos lavando as redes. Tendo encontrado os discípulos lavando a rede, ele disse: vão e lancem as redes ao mar alto. Pedro então se levanta e diz: Senhor, passamos a noite toda pescando e nada conseguimos pegar. Mas, sobre tua palavra, eu a lançarei. Pedro estava dizendo: eu vou obedecer à tua voz. Eu vou obedecer à tua ordem. Eu vou obedecer à tua palavra. E aquele homem, juntamente com Tiago e João, Pedro, Tiago e João, depois de tendo passado a noite toda pescando e não conseguiu pegar absolutamente nada, depois que obedecem às ordens de Jesus, eles retornam, vão no mesmo lugar, lançam as redes no mesmo lado, e agora vem peixes. Abundante, uma pesca que nós chamamos de pesca extraordinária ou milagrosa, de maneira que o barco quase afunda, eles deram sinal, chamaram outro barco encheu também, tudo isso fruto da obediência. Portanto, obedecer a Deus, ainda que isso vá na contramão dos nossos pensamentos, das nossas ideologias, das nossas filosofias, vale a pena obedecer a Deus. Ainda que isso vá na contramão daquilo que nós já temos a convicção, daquilo que nós já temos a certeza, como Pedro, voltar ao mesmo lugar, sendo que ele já havia passado a noite toda e não havia pegado nada. Como é que ia pegar no amanhecer? Se a noite é o horário tranquilo em que as ondas estão sem o movimento das pessoas e os peixes estão ali naquele lugar, e Pedro já sabia disso porque ele era pescador profissional. Como saber que tirar a pedra de um sepulcro vai fazer com que o defunto saia de lá? Como saber isso? Obedecer a Deus produz frutos extraordinários, produz pesca milagrosa, assim como aconteceu com Pedro, assim como aconteceu com aqueles homens. Sem a obediência não haveria um milagre de Deus. A obediência revelou a fé daqueles que obedeceram. Claro, se obedeceram porque acreditaram no milagre, se obedeceram porque acreditaram em Deus. Uma ação de fé, uma ação simples, uma obediência, mas uma ação de fé que gerou frutos extraordinários, porque a obediência ao Senhor nos leva a um nível mais profundo de intimidade com Ele. A obediência ao Senhor nos leva a um patamar de fé maior, porque isso é sinal daqueles que creem. Por isso, nós precisamos acreditar que obedecer a Deus será sempre o melhor. Ainda volto a repetir, que vá na contramão daquilo que nós já sabemos, daquilo que nós cremos, daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós temos aparentemente a certeza absoluta. Porque obedecer a Deus será sempre a melhor opção em nossas vidas. E Pedro entendeu isso. Aí eu me lembro lá em Ezequiel, capítulo 37, veja que coisa interessante. Ezequiel é levado pelo Espírito de Deus a um vale de ossos secos. E quando chegou naquele vale de ossos secos, o Senhor perguntou para ele: filho do homem, porventura pode esses ossos reviver? Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. Isso no versículo 4. Aí o Senhor diz para ele: profetiza, ó filho do homem, sobre esse vale de ossos secos e diga sobre ele: haja vida. Versículo 7 do capítulo 37. Ele disse: e eu profetizei como me mandou o Senhor e disse: haja vida. E ossos começaram a se juntar com ossos. E as ligaduras começaram a juntar-se, pele começou a cobrir os ossos e começou a cobrir. Aquele exército de ossos secos se tornou um exército poderoso. Aquele vale de ossos secos, se tornou um exército poderoso. Tudo isso fruto da obediência a Deus. A primeira coisa que precisamos entender, irmãos, é que quando Deus fala, Deus garante. Mas quero lhe chamar a atenção que é quando Ele fala. Quando Deus fala. É diferente de quando o homem fala.
É diferente quando nós pensamos que Deus está falando. Muitas vezes pensamos que Deus está falando porque achamos que nos convém, então é Deus que está falando. Quando nos convém, não é Deus que está nos falando. Muitas vezes só achamos que é Deus que está nos falando quando vai nos beneficiar de alguma forma, quando vai corroborar com o nosso pensamento, quando é alguma coisa que nós queremos que aconteça. Aí nós achamos que é Deus que está falando. E muitas vezes não é. O homem fala por si só. Lembra-se quando Davi perguntou se era da vontade de Deus ao profeta que ele construísse o templo, e o profeta disse, faça porque é Deus que está mandando fazer, e faça conforme Deus está mandando. E não era Deus coisa nenhuma que estava mandando, porque havia sangue nas mãos de Davi. O templo era santo. E aí Deus já havia escolhido Salomão para fazer o templo, construir o templo, e não Davi. Portanto, quando é Deus que fala, ele garante. Deus, quando fala, nós precisamos obedecer. Porque quando nós obedecemos, nós alcançamos milagres extraordinários. Volto a repetir, ainda que isso não seja o correto para nós, ainda que não seja o comum para nós. Lembre-se lá de João, capítulo 9, versículo 7 e versículo 11. Do 7 até o 11. Jesus Cristo vê um cego e cospe no chão, faz lodo e toca no olho do cego. E diz para o cego, vai, lava-te num tanque chamado Siloé. A palavra Siloé significa o enviado. Vai, lava-te num tanque chamado Siloé. Aí o versículo 11 diz, eu fui, lavei-me e vi. Se aquele cego não tivesse obedecido a Jesus e ido se lavar lá num tanque de Siloé, talvez ele continuasse cego pro resto da sua vida. Mas ele obedeceu. Veja que coisa estranha. Jesus cuspir no chão, fazer lodo e colocar no olho. Isso é muito estranho. E mandar o homem lavar-se no rio, em um tanque. E aquele homem faz tudo aquilo que Jesus mandou. Fruto da obediência dele, ele voltou enxergando. Porque todas as vezes que nós obedecemos ao Senhor, nós alcançamos milagres extraordinários. Porque quando Deus manda, ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que é melhor para nós. E quando ele manda, sim, ele garante com aquilo que ele faz, ele está ordenando. E quando ele manda, temos que ter isso como um imperativo e não como um convite, não como um pedido de favor, mas como uma ordem do Senhor, porque ele sabe o que faz. Ainda que nos pareça loucura, vale a pena, devemos obedecer às ordens de Deus. Ainda que pareça insanidade, vale a pena obedecer às ordens de Deus, porque ele sabe o que faz. Se fosse insanidade, ninguém tiraria aquela pedra, ainda que achasse que era insanidade. Mesmo assim, eles resolveram obedecer. E por isso Lázaro saiu de lá. Por isso Pedro saiu. Voltou com uma quantidade de peixe que quase o barco afunda. Por isso Ezequiel viu de um vale de ossos secos um exército poderoso. Por isso aquele cego foi cego e voltou enxergando. Por quê? Porque ele obedeceu à ordem de Deus. Isso acontece com aquele que obedecem às ordens de Deus. No Evangelho de João, capítulo 6, conhecemos a história também dos pães e os peixes. Quando Jesus Cristo mandou que pegassem os pães e os peixes, e que 5 pães e 2 peixes vai dar para uma multidão como essa? Isso é loucura! Jesus disse, ide entregar ao povo. Depois de ter dado graças, mandou que os discípulos entregassem a todos quanto ali estavam. E eram 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. 5 pães para 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. Se eles fossem casados, 10.000. Tivesse filhos, daí você deve imaginar a quantidade de pessoas. Os discípulos obedeceram a Jesus. E eles saciaram a fome desta multidão. E ainda sobrou 12 cestos, ou sobraram 12 cestos de pães. Frutos da obediência a Deus. Quem não se lembra lá de 2 Reis, capítulo 5, quando um homem chamado Naamã, chefe do exército da Síria, ele vai ao encontro do profeta, e o profeta Eliseu, lá em Samaria, em Judeia, na Judeia, vindo de Samaria, o exército da Samaria era onde Naamã vinha, e ele saiu de lá para Israel, e mandou cartas para o rei, rasgou a sua roupa e disse, quem sou eu? Sou Deus para dar a vida e tirar a vida. E Eliseu soube disso e diga, manda vir e saberá que há profeta em Israel. E quando Naamã chegou lá,
Eliseu mandou um recado para ele: vai, lava-te no tanque, mergulha no tanque, no Rio Jordão, perdão, por 7 vezes. Naamã ficou enfurecido e disse: não são os rios da Síria melhores do que esses rios? O rio de Abana e Farpar, mais limpos e melhores? E se indignou e ia embora. E um dos servos de Naamã disse: meu senhor, se o profeta tivesse mandado fazer uma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais que mandou fazer uma coisa tão fácil, um gesto tão simples. Mergulha. Um gesto simples, mas que exige fé. Parece loucura. Ele pensou que o profeta colocaria a mão sobre ele e diria: a enfermidade sai, e ela sairia. No entanto, mandou mergulhar e ele não quis, mas quando ele resolveu, então, obedecer às ordens do profeta, ele mergulhou e no sétimo mergulho, ele foi restaurado. A lepra saiu do seu corpo e a sua pele se tornou como de uma criança. Veja que coisa extraordinária, irmãos. Ele simplesmente obedeceu, um ato de fé, obediência é um ato de fé. E ele foi até o rio e mergulhou e voltou de lá curado, porque o milagre é precedido da obediência. Quando nós obedecemos, nós alcançamos milagres extraordinários. Assim aconteceu com aquela viúva também no capítulo anterior, de 2 Reis, que é o capítulo 4. Quando ela vai ao profeta Eliseu dizendo: meu marido, teu servo morreu, e tua serva não tem nada, e os credores vieram tomar os meus filhos, e Eliseu pergunta: tu tens o que em casa? E ela diz: tua serva não tem nada, senão uma pequena botija de azeite. E ele disse: vai, pede para ti vasos emprestados para todos os teus vizinhos. Entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e começa a colocar azeite nas vasilhas. Insanidade, parécimos. Como é que ela só tinha um pouquinho de azeite na botija? E o profeta manda ela tomar vasilha diante de todos os seus vizinhos, ou na mão de todos os seus vizinhos, dos vizinhos dela, e pegar um pouquinho de azeite e colocar dentro daquelas vasilhas. Aquela mulher simplesmente, sem interrogar nada, ao profeta tomou vasilhas emprestadas e ele disse: não poucas, tome muitas vasilhas. E ela assim tomou e pegou aquele azeite que era um pouquinho que estava na botija e colocou nas vasilhas, e o azeite começou a jorrar, encheu 1, 2, 3, 4, encheu todas as vasilhas, e quando encheram todas, o azeite parou, porque ela obedeceu à voz do profeta, que era a voz de Deus na terra. Obedecer à voz de Deus é sempre a melhor opção para nós. Obedecer à voz de Deus, os mandamentos do Senhor, é e será sempre a melhor opção para nós. Ainda que isso nos pareça loucura, ainda que isso nos pareça algo sem nexo, todavia vale a pena obedecer ao Senhor. E isso fez com que ela tivesse azeite para pagar todas as suas dívidas e viver do resto. Foi isso que o profeta disse para ela. No capítulo anterior ainda, no capítulo 3 de 2 Reis, nós temos lá Eliseu mandando cavar cisternas, cavar covas, para preparar, porque haveria uma guerra contra os 3 reis. Como preparar covas? Para quê? Para que a água brotasse naquele lugar e enchesse todas as cisternas. Isso é loucura. Como? Como haveria chuva naquele lugar que não chovia? Simplesmente eles obedeceram, cavaram cisternas e a água veio escorrendo por todos os lugares e encheu todas as cisternas, porque eles obedeceram. Irmãos, se nós obedecermos ao Senhor, nós seremos prósperos. Se nós obedecermos à palavra de Deus, nós seremos abençoados. Se nós obedecermos à palavra de Deus, nós teremos milagres extraordinários em nossas vidas. Cabe a nós obedecer à voz de Deus, simplesmente isso. Obedecer às ordens do Senhor, obedecer aos mandamentos de Deus, ainda que isso nos pareça uma loucura, todavia devemos obedecer. Quem não se lembra de Pedro e João lá na porta do templo chamada Formosa, lá em Atos, capítulo de número 3, versículos 6 e 8, né? Quando ele chega para o paralítico, e o paralítico disse, estende as mãos pedindo ouro, e ele disse, não temos ouro nem prata. Aí Pedro disse, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aquele paralítico deu um salto e levantou-se. Versículo de número 8. Porque aquele paralítico deu um salto, já que ele tinha certeza de que ele é paralítico. E quando fala-se de homem, a Bíblia fala de homem, de mancebo, está falando de jovem. Quando fala de homem, é cerca de 38 anos
acima, né? 38, 39, 40, geralmente mais de 40 anos. Esse era o tempo que aquele homem era paralítico, ele sabia muito bem que não tinha condições nenhuma de andar, muito menos de dar um pulo. Mas quando ele ouviu Pedro dizer, levanta-te e anda, ele levantou-se, deu um pulo. O milagre foi precedido da obediência, ele ouviu e creu, e ali pulou, deu um salto e saiu andando, glorificando a Deus, porque o milagre foi precedido de uma obediência. Ele obedeceu a ordem de Deus por meio de Pedro, e assim aconteceu. Nossa vida, ela deve ser de obediência ao Senhor. No momento de dificuldade, de tribulação, a nossa ação revela se nós temos fé em Deus ou não. É exatamente nos momentos de dificuldades que nós revelamos, por meio da nossa ação, se nós temos fé em Deus ou não. Quando Jesus estava andando sobre o mar, e os discípulos apavorados, pensando que era um fantasma, Jesus Cristo disse, não tenho medo, sou eu. E Pedro disse, Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo. Jesus disse para Pedro, vem. Pedro teve uma atitude muito simples, porém que exigiu muita fé. Obedecer Jesus é um gesto simples, mas que exige de nós muita fé. Pedro, ele era pescador e sabia muito bem que ninguém pode andar sobre as águas, que ele iria afundar. Mas ele desceu do barco e começou a andar sobre as águas, porque a obediência produz isso em nós. A obediência revela fé, e a fé produz milagres extraordinários. Pedro obedeceu e saiu andando sobre as águas. Se nós quisermos andar sobre as águas, andar sobre as dificuldades, andar sobre as tribulações, precisamos obedecer às ordens de Deus, e obedecer nós creremos nele. Agir com calma diante do desespero, ou agiremos com desânimo diante das dificuldades. Marta disse, Senhor, já cheira mal, não adianta tirar pedra não, parafraseando a sua fala. Mas aí tiraram a pedra e Lázaro saiu de lá. Pedro foi pescar onde já havia pescado e não havia alcançado nada, e voltou com milagres extraordinários. Naamã mergulhou 7 vezes em um rio sujo diante dos que haviam na Síria, e ele saiu dali completamente curado. O que está precisando ou faltando fazer para alcançar o milagre? Talvez seja obedecer a Deus, talvez seja acreditar nas ordens de Deus, nos mandamentos de Deus. E muitas vezes nós não acreditamos porque achamos que não tem nexo, que são coisas totalmente desnecessárias. Só que Deus não age segundo a ótica humana. Deus não opera milagres. Se fosse assim, não seria milagres. E milagre é intervenção divina. Milagre não é ação do homem, milagre é intervenção divina. Não se pode chamar milagre aquilo que o homem faz. Milagre é toda intervenção divina, é toda ação divina. Isso é milagre. E nós só alcançaremos milagres se nós acreditarmos, se nós obedecermos. E a fé vem exatamente, ou a obediência vem exatamente advinda da fé. Primeiro nós acreditamos, depois nós obedecemos. E obedecendo, nós teremos milagres extraordinários. Isso o Senhor diz em Marcos capítulo 9, versículo 23. Tudo é possível ao que crê. Se nós crermos e obedecermos, nós alcançaremos os milagres. Qual é o milagre que você está precisando alcançar? Qual é o milagre que eu estou precisando? Qual é ou quais são os milagres que nós estamos precisando alcançar? Precisamos obedecer a Deus, se quisermos alcançá-los. Ainda que para nós pareça loucura, ainda que para os homens pareça loucura, ainda que as pessoas achem que isso é loucura, se foi Deus que mandou, olha o que eu estou dizendo, a premissa é essa. Se foi Deus que mandou. Se foi Deus que mandou, Ele vai garantir. Se foi Deus que mandou, é certeza da vitória. Se foi Deus que mandou, nós iremos alcançar, porque todas as coisas são possíveis ao que crê. Possível, do grego dunatos, significa todas as opções estão e estarão disponíveis. Isso é a palavra possível. Todas as opções do grego dunatos, todas as opções estarão e estão disponíveis. Ou seja, o milagre está ao nosso alcance. Ao nosso alcance. Ao alcance.
Aquilo que nos parece impossível vencer, para Deus é possível. Se nos parece impossível prosperar, para Deus é possível prosperar. Se para nós parece impossível vencer a batalha, para Deus é possível. Se para nós parece impossível, todas as coisas são possíveis para Deus. Basta que nós obedeçamos aos seus mandamentos e nós iremos colher grandes frutos para a glória do Senhor Jesus. Concluo aqui. Lembra-se daquela viúva chamada viúva de Sarepta? Elias vai ao encontro dela. E estando lá com ela, Elias disse: faça para mim um bolo. E ela disse: eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Vou fazer um bolo para eu e meu filho comermos. E depois disso nós morreremos, porque não temos mais nada. Elias disse: primeiro faça para mim um bolo e tragam. E não faltará jamais azeite na tua botija e farinha na tua panela. Aquela mulher acreditou na palavra do profeta, obedeceu ao profeta e fez, com a única quantidade de farinha e de azeite que ela tinha, um bolo para o profeta e o entregou. Quando ela retornou, o azeite da sua casa nunca mais faltou. Da sua botija o azeite jamais faltou. Da sua panela jamais faltou farinha. E quando seu filho morreu, ele foi ressuscitado, porque ela obedeceu à voz do profeta. E escrito está: crê nos profetas e prosperareis. Quando o profeta é um profeta de verdade e fala a palavra de Deus, e a palavra é de Deus, acontecerá literalmente como ele mandou. Precisamos obedecer a Deus. Se a palavra for de Deus, ao usar o profeta, obedeçamos a palavra se for de Deus. Mas não existe melhor e maior profecia, não tirando o crédito das outras, mas não existe maior e melhor profecia do que essa. Esta nunca falha, jamais falhou e jamais falhará. Obedeça a palavra e você vai alcançar o milagre que tanto precisa e que tanto deseja, que tanto almeja. Obedeça a palavra e você colherá frutos extraordinários para a glória do Senhor Jesus. Amém? A obediência faz com que nós alcancemos milagres extraordinários. Obedecer a Deus é e será sempre a melhor opção. Então, obedeça ao Senhor e você verá o morto sendo ressuscitado, o paralítico andando, o cego enxergando, os pães e os peixes, o povo tem alimentando a multidão, um pouquinho de azeite enchendo várias vasilhas, um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha fazendo um único bolo, e daquele azeite, daquela farinha, daquela vasilha e da botija jamais faltaram azeite e farinha. Assim jamais faltará na tua casa, se obedecer à voz de Deus. Milagres extraordinários estão te esperando. Uma pesca milagrosa de muitos peixes está também te esperando. Basta obedecer ao Senhor, obedecer os seus mandamentos, obedecer a sua ordem. Obedecer ao Senhor é e será sempre a melhor opção. Ainda que isso nos pareça loucura, vale a pena sempre obedecer a Deus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe poderosamente a sua vida. Nosso muito obrigado a todos que estão aí participando. Estou aqui aberto no YouTube e estou vendo aqui alguns irmãos, a nossa irmã Roseni Santos, sempre está conosco, nossa irmã Francisca, Solange, Renata, Bastos, nossa mãe Ana Kelly, esposa, minha sogra, ela falou, fala da tua sogra que está sempre assistindo. Deus abençoe, um forte abraço aí. Irmão Josimaldo, evangelista Josimaldo, sempre atento. A minha irmã Arlete, ali em São Paulo, irmão Márcio Gardel, ali de Jequié. Deus continue abençoando poderosamente as vossas vidas de maneira extraordinária e que milagres extraordinários sejam
alcançado por vocês, por meio da obediência. Nossa irmã Ronilda Dias, irmã do nosso irmão Rony Dias, ali de Santo Estevão. Deus abençoe também poderosamente suas vidas. Maria Alva Oliveira, que nós chamamos de Tia Alva, Deus abençoe. Eliane Santos, Deus abençoe também. A paz e boa noite a todos vocês. Que Deus em Cristo abençoe de maneira extraordinária as suas vidas e não deixe de obedecer ao Senhor, e Ele fará milagres extraordinários. Aqui no Face, Iroma Alves, Silvia Carvalho, Maria Jesus, Grava Bittencourt. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Sandra Gomes, também de Irajuba, Maria de Jesus, Sueli Souza. Deus abençoe poderosamente. Clarim Souza, Valdineire Andrade, Kelly Couto, Fernanda Xavier, sempre está conosco também. Jair Almeida, Paulo Silva, meu amigo de Salvador. Deus abençoe extraordinariamente sua vida, em nome de Jesus. Forte abraço a todos vocês. Deus vos abençoe de maneira extraordinária. Se Ele assim nos permitir, amanhã estaremos aqui com mais uma reflexão da parte de Deus. E amanhã, às 18 horas, temos um programa ao vivo na nossa web rádio El Shaddai. Baixe o aplicativo no Play Store, Web Rádio El Shaddai, ou você pode também acessar o www.batistaelshaddai.com.br. Lembrando que o El Shaddai no site é com um D só, apenas um D. Sempre nós estamos compartilhando o nosso link, só é clicar ali no botão, no link, no azulzinho ali. Sempre estamos compartilhando pelo WhatsApp, estará lá no nosso perfil, no status do WhatsApp, estaremos sempre disponibilizando. Clicou ali, deu play e você já estará ouvindo músicas. Você pode solicitar, você pode mandar o seu alô, o seu abraço, bem como também estaremos fazendo uma reflexão e orando juntamente com você ali para a glória do Senhor Jesus. Então, tenha uma excelente noite de paz, um forte abraço, Deus os abençoe de maneira extraordinária.